eu me chamo José L. Carion, eu sou professor da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e eu sou coordenador do Laboratório de Tecnologia Analítica de Processos aqui da UERJ, tá? É o laboratório, o LTAP, que é o Laboratório de Tecnologia Analítica de Processos, ele está localizado no pavilhão Haroldo Lisboa da Cunha, sala 326, C, tá? Então, caso vocês tenham algum interesse em desenvolver alguma coisa em colaboração, alguma parceria ou alguma análise para ser feita aqui no laboratório, é só mandar um e-mail aqui para um desses dois e-mails que vocês podem entrar em contato com a gente, tá? A ideia desse vídeo é dar uma geral e mostrar quais são as linhas de atuação do laboratório para ver se encaixa com o que vocês pretendem desenvolver ou até mesmo se surge alguns trabalhos aí de colaboração ou se vocês pretendem utilizar a estrutura do laboratório de alguma forma, tá? Então aqui é um resumo gráfico feito por inteligência artificial, mas é um resumo gráfico que resume bem aí as linhas de atuação aqui do Laboratório de Tecnologia Analítica de Processos. A ideia do laboratório é tentar fazer as análises em campo, tá? Existe hoje em dia uma dificuldade muito grande em termos de emissão de laudos, demora, isso acaba onerando aí muitas vezes algum processo em termos de análise. Então, se você conseguir fazer alguma análise em campo, em vez de levar a amostra do campo até o laboratório, agiliza muito esse processo, tá? Então, em vez de... Aqui tem uma divisão clara entre duas linhas. Uma, onde você tem o local de análise da sua amostra, né? Aqui eu coloquei como se fosse um engenheiro, porque a gente trabalha muito na área de química, mas tem parcerias com o pessoal da indústria, trabalha em indústria de mineração e algumas linhas desse tipo. É, então, no local, em vez de a gente fazer análise coletar uma amostra e levar ao laboratório, em que envolve logística, armazenamento correto da amostra para poder ela não se degradar até levar ao laboratório e fazer análise no laboratório, a gente faz a própria análise no campo, tá? Então a gente leva alguns instrumentos que é possível fazer uma análise em campo, analisa ele e depois a gente tem a emissão do laudo dos resultados no momento, tá? Qual é a grande dificuldade que existe hoje em dia da gente fazer algumas análises dessa em campo, né? E instrumentos já existem, e eu vou mostrar para vocês que o laboratório dispõe de alguns dispositivos portáteis para poder fazer análise em campo. O próprio smartphone que vocês têm no bolso de vocês pode ser utilizado como um dispositivo para poder fazer uma análise em campo, auxiliado de forma direta ou auxiliado com algumas reações químicas, mas tem alguma limitação que é em termos de análise dos dados, tá? Para a gente utilizar uma ferramenta que a gente chama de quimiometria, que é uma análise de dados estatísticos de dados químicos, é necessário um poder computacional, um processamento. E é difícil a gente conseguir levar um dispositivo que tem um processamento de dados elevado para campo, né? Geralmente não é um dispositivo portátil, um computador de alto poder computacional. Então, o que é que a gente faz? A gente está desenvolvendo no momento algumas interfaces gráficas, vou mostrar mais para frente para vocês, que fazem modelagem em nuvem. Então, a gente utiliza todo o poder computacional da nuvem para poder fazer análise em campo. E aí a gente consegue resolver essa fronteira que eu tenho entre uma análise laboratorial e uma análise em campo, tá? Aqui é uma imagem aí de inteligência artificial aqui de uma modelagem em nuvem, mas basicamente uma análise em nuvem seria você acessar de uma forma remota um computador que está em algum local, um laboratório, ou no caso um servidor, um AWS da Amazon, um Azure da Microsoft. A gente utiliza algum computador que está em algum local, leva esses dados para esse computador e aí depois faz o processamento desses dados nesse computador e esse computador nos retorna essa análise, tá? Um grande limitador aí é ter acesso à internet, mas hoje em dia existem várias estratégias que você pode ter a internet em qualquer local, inclusive internet via satélite. Então, a gente consegue viabilizar muito bem a análise em campo em diversos locais. Basta ter um dispositivo que consiga ter um acesso à internet e alguns dispositivos que analíticos portáteis para a gente fazer essas aplicações, tá? Então, sumarizando aqui, a ideia geral do laboratório é tentar levar o laboratório a campo para poder fazer as análises no local da coleta da amostra e não levar a amostra para o laboratório. Isso aí, assim, em termos práticos, agiliza muito a emissão de laudos, tá? O laboratório ele tem algumas frentes de pesquisa, mas também tem umas frentes de serviço, né? Então a gente desenvolve análise, caso vocês queiram utilizar a estrutura do laboratório, vocês podem preencher um formulário, daqui a pouco eu mostro para vocês
o local onde você faz isso, mas vocês podem preencher um formulário e solicitar análise em diversos instrumentos aí do laboratório. Pode ser que esse vídeo fique um pouco desatualizado, porque a gente está pretendendo comprar outros instrumentos aqui, já tem recursos aprovados, mas eu não coloquei aqui ainda, porque não tem ainda no laboratório no momento que eu faço a gravação desse vídeo, tá? Bem, além dos instrumentos, vocês podem utilizar as interfaces gráficas que estão sendo desenvolvidas aqui pelo grupo. Atualmente, enquanto eu gravo esse vídeo, vocês têm disponível aí no site do laboratório uma interface gráfica para fazer uma análise descritiva e pré-processamento de dados. Sempre que a gente for trouxer alguma interface aqui no universo, que a gente está chamando de Chemometric Web App, a gente vai um pouquinho mais além daquelas ferramentas que já existem comercialmente aí disponíveis para análise de quimiometria, né? Por exemplo, aqui na análise descritiva, a gente faz toda uma análise descritiva, uma análise em termos de normalidade, indução da normalidade, diversos pré-processamentos espectrais ou para dados descritivos, mas também a gente faz uma análise em termos de imputação de dados faltantes, que não é algo tão comum, tá? Tanto aqui também na análise exploratória, a gente também aborda redução da dimensionalidade, aí, não só com os clássicos, análise de componentes principais, análise de componentes principais robustas, ICA, mas também com modelos que não seguem alguma premissa paramétrica, como, por exemplo, o TSNE e em diante, tá? Tem também diversas outras interfaces gráficas, essas três aqui, que está em loading, porque já foi desenvolvida, só que está em processo de registro de software e publicação de artigo, então a gente não está divulgando ela ainda, mas em breve ela estará disponível aí no laboratório, tá? Todas elas, se vocês perceberem, quando usar o laboratório, ele vai ser fornecido na forma de web service, ou seja, é software as a service, né? Depois vocês procuram aí na internet, existe na linguagem em termos de modelagem nuvem, algumas estratégias que seria Infrastructure as a Service, é o IaaS, ou Software as a Service, tá? A gente quer atuar nas duas. Inicialmente a gente está desenvolvendo como Software as a Service, então você clica aqui e ele abre diretamente o software, ou depois a gente vai utilizar também o Infrastructure as a Service, onde vocês vão poder fazer um acesso remoto em algum computador em nuvem para poder utilizar uma gama bem maior em termos de serviços, não limitado aí em termos de poder computacional, tá? Porque aqui por enquanto ainda tem uma limitação de poder computacional, que você tem uma limitação de memória RAM aí de 8 GB, em alguns casos 16 GB de memória RAM. Para quem trabalha com dados pequenos, ok, mas a gente quer atuar também em análise industrial, então Big Data está aí para poder a gente não é bom a gente ter essa limitação, tá? Bem, tá vindo outras interfaces gráficas, fique de olho no site do laboratório. Escaneando esse QR Code, vocês já vão seguir direto aqui para essa etapa de materiais do site do laboratório, né? A logo do Chemometric Web App é essa, que a gente desenvolveu. Então, em breve, a gente terá bastante novidades nessa linha, tá? A ideia geral, em termos do uso desses aplicativos é essas que eu destaco aqui para vocês, tá? Custo baixo, então inicialmente vai ser gratuito. Futuramente a gente vai ter algumas customizações que podem ter algum custo, mas bem mais baixo em termos de valor que vai ser agregado aí à sua análise, tá? Simplicidade, hoje em dia inteligência artificial generativa, como o ChatGPT, Gemini, eu acho que a minha opinião é que ganhou muita visibilidade aí pela simplicidade. Qualquer um pode usar, é simples, basta você escrever lá. Então a gente quer tornar o processo um pouco mais simples em termos de modelagem de dados, né? Obviamente, quando a gente tem alguma coisa um pouco mais especializada, um pouco mais é, refinada aí, é meio difícil a gente fazer uma simplicidade como apenas digitar alguma coisa no chat, né? Então a gente vai desenvolver interface gráfica. A pessoa, para usar a interface gráfica, tem que ter um conhecimento de quimiometria. Em breve eu vou mostrar, na próxima slide eu vou mostrar isso para vocês, como é que vocês conseguem adquirir esse conhecimento de quimiometria, mas tornar também o uso da quimiometria de uma forma mais simples. Em vez de você utilizar linguagem de programação, você pode utilizar, porque aí você vai ampliar um pouco mais o escopo de atuação, você consegue fazer mais coisas do que foi implementado, né? Mas vocês podem utilizar o que foi implementado aí nas interfaces gráficas, que abrange já um escopo bem grande, bem amplo aí do que a gente vem desenvolvendo aí em quimiometria, tá? Algo a mais que vocês queiram incluir,
pode solicitar a gente para incluir no aplicativo, pode ser que seja do nosso interesse ou não, ou vocês mesmos podem implementar, já que o aplicativo é de código aberto, tá? Um dispositivo ele vai ter que ser rápido, então a gente vai utilizar o serviço em nuvem para poder ter uma velocidade de resultados, confiabilidade, tá? A gente tem que ter resultados que são confiáveis, então a gente valida muito bem essas interfaces gráficas antes de divulgar. Todas elas são revisadas por pesquisadores da área. A gente sempre envia para pesquisadores renomados que trabalham com cada uma dessas áreas, então a gente tem uma confiabilidade grande aí nos resultados. A gente demora um pouco para enviar, disponibilizar a interface, mas quando está sendo disponibilizado aí para vocês, porque a gente já refinou bastante elas e já foi bastante revisada por grandes nomes de pesquisadores da área, tá? A interface tem que ter estabilidade, então não adianta nada a gente ter a interface aí, a gente tem uma dependência dela e depois ela cair, ficar em desuso, então a gente está querendo é, ter várias estratégias em termos de uso aí da interface gráfica, né? Se vocês clicarem aqui nesse botãozinho lá no site, eu vou mostrar em breve para vocês, vocês vão ter várias estratégias de utilização da interface. Uma delas é utilizar ela como software as a service, assim, usando a internet, né? Com acesso remoto na internet. Vocês podem utilizar baixando um executável, que a gente vai ter um executável para poder ser um instalador de Windows tradicional. Para cada interface gráfica dessa vai ter um. Ou utilizando o Infrastructure as a Service, que a gente está viabilizando ainda isso. É algo que a gente está desenvolvendo. Não sei precisar a data que vai ser disponibilizada aí para vocês, mas fiquem de olho no site do laboratório, que em breve isso aí estará disponível aí para vocês, tá? E aí, no caso desse Infrastructure as a Service, a gente está focando aqui na parte de segurança. Então, a gente colocando essas interfaces gráficas em web services como o da Amazon ou o Azure, a gente ganha muito em termos de segurança, tá? No sentido de que você vai enviar os seus dados para um local em nuvem e esses dados não vão ser acessados por qualquer um. Ele vai ter que passar pela segurança de uma grande corporação como a Microsoft ou até mesmo a Amazon, tá? Então a gente ganha nesse sentido aqui de segurança, tá? Portabilidade, porque é uma interface gráfica que a gente pode utilizar em nuvem, então vai ser bem portátil, e facilidade de uso, tá? Em conjunção aqui em termos da simplicidade. E tudo isso a gente quer desenvolver em um local que você tem tudo num local só, tá? Em breve, isso aí ainda é algo que a gente está desenvolvendo, por enquanto a gente está desenvolvendo interfaces gráficas para cada linha de atuação aí da quimiometria, mas a gente pretende unificar isso tudo em uma interface gráfica única, que fornece uma solução bem completa aí para a área de quimiometria, pelo menos para os principais desafios aí que a grande maioria estão trabalhando atualmente, tá? Bem, com relação ao que eu falei para vocês em termos de simplicidade, é simples até um determinado limite, né? A gente tem que conhecer um pouco da linha de atuação, como é que utilizar essa ferramenta. Então, para isso, a gente está organizando também cursos de capacitação em diversas linhas aí de quimiometria, alguns treinamentos e cursos que vão ser ofertados aí no CEPUEG, é, com diploma de capacitação aí do treinamento emitido pela UERJ, né? Então, é algo que foi desenvolvido foi enviado aí para a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UERJ, então vai ter diploma e tudo. Porém, assim, é algo que a gente está desenvolvendo, então em breve vai começar a sair alguns cursos, fiquem de olho aqui no site do laboratório, tá? Já tem a ementa dos cursos, mas esses cursos vão ser feitos numa modalidade é, híbrida, não, na verdade assim, semi-remota, tá? Eu vou explicar mais ou menos como é que vai ser feito. A ideia é fazer algumas gravações de algumas aulas, vou disponibilizar essas gravações e a gente vai ter encontros semanais, 1 hora, 2 horas semanais, em um horário que seja à noite ou no final de semana, para poder possibilitar não só o pessoal que está no meio acadêmico, mas o pessoal que está na indústria, que tem interesse nessas linhas aí, ter essa capacitação, tá? E a gente vai fazer isso com aulas gravadas e alguns encontros remotos, síncronos, né? De modo a não atuar apenas no estado do Rio de Janeiro, não só no município aqui do Rio de Janeiro, mas a gente quer tornar isso aí de uma forma mais ampla para o Brasil inteiro, tá?
Por que para o Brasil? Porque eu vou ofertar esses cursos aí em português. Então, no momento, não tenho nenhuma perspectiva em ofertar isso em outra língua que não seja o português. Quero fazer o desenvolvimento aqui nacional, tá? A gente vai tratar aqui na parte de estatística básica e análise descritiva de dados químicos, análise exploratória de dados químicos, análise e classificação de dados químicos, calibração multivariada, tecnologia analítica de processo, que é o cerne aí do laboratório, planejamento e otimização de experimentos com um pouco de quality by design, modelagem multivias e validação de métodos analíticos, tá? Todos esses cursos vão ser desenvolvidos utilizando a interface gráfica que estão sendo desenvolvidos aqui pelo grupo. Então a gente vai utilizar a interface gráfica, que é de código aberto, gratuito, para poder fazer a capacitação de vocês. Então vocês vão ter capacidade de utilizar a interface de uma forma mais aplicada e tem um conhecimento, uns fundamentos aí da quimiometria necessários para utilizar todas as interfaces gráficas. De uma forma para captar muito bem aí as informações necessárias das suas análises sem erros em algum viés de interpretação, tá? No momento que a gente não tem ainda nenhum planejamento de desenvolver interfaces gráficas nessa linha 6, porque já existem softwares muito bem desenvolvidos, estruturados, para fazer essa análise de planejamento e otimização de experimentos, então a gente, no momento, não vê onde agregar a mais do que já existe comercialmente, tá? Já foi desenvolvido muita coisa para essa linha, então a gente acredita que é um esforço grande para poder a gente desenvolver algo assim que não vai se destacar frente àquelas ferramentas que já existem comercialmente, tá? Apesar de que a gente quer desenvolver alguma coisa mais gratuitas, em breve a gente vai desenvolver alguma coisa aqui de planejamento e otimização de experimentos, também alguma interface. A gente quer incluir aí modelos, alguns detalhezinhos a mais aí sobre essa parte dessa linha, né? Mas a ideia geral é ofertar os cursos utilizando, no momento, alguns softwares comerciais, mas em breve a gente talvez traga aqui algumas interfaces gráficas desenvolvidas aqui pelo grupo, tá? Aqui a equipe atual, né, do laboratório, é uma equipe que vai mudar com certeza na época que você estiver assistindo esse vídeo, talvez só não eu, né, mas os demais vão mudar. Vocês podem escanear esse QR Code ou ir no site do laboratório, que aí vocês vão ver a atual equipe aí do grupo, tá bom? Bem, o laboratório ele é financiado por diversas agências de fomento, né? A gente tem instrumentos financiados pela FINEP, bolsas financiadas pela CAPES CNPq, né? Bolsas de alunos e bolsa de produtividade em pesquisa minha. A UERJ financia bastante o desenvolvimento em termos de pesquisa com o programa ProCiência, que eu sou pró-cientista, sou bolsista do Inova UERJ, então a gente tem uns financiamentos aqui, principalmente da PR2 aqui dentro da UERJ. A gente atua nesses cursos junto com a PR3, né? E tem algumas bolsas de alunos de graduação financiados aí pela PR1. Então a UERJ financia bastante nossos projetos e a FAPERJ, né? Atualmente a FAPERJ, em termos de projetos, tenho conseguido aprovar alguns projetos junto com a FAPERJ que tem viabilizado desenvolver essa ideia em termos de levar a análise em campo, né? Atualmente, aprovei um projeto que a gente vai tentar fazer uma atuação em termos de análise em alimentos na região serrana do Rio. Então, vai ampliar bastante o escopo da análise do laboratório e a gente vai conseguir desenvolver alguns projetos sociais que a gente tem essa perspectiva, que tem a ideia geral em termos de levar a ciência para agregar valor aí à sociedade, tá? Então a FAPESP vem financiando bastante, minha bolsa JCNE e diversos projetos de pesquisas que não só que eu sou coordenador, mas que eu colaboro também, tá? Tenho também algumas colaborações de pesquisa com grupos da Universidade Federal de Pernambuco e a Universidade Federal Rural de Pernambuco, em que a gente aprovou alguns projetos aqui financiados pela FACEP, né? Mas esses aqui eu sou mais colaborador, eu não sou coordenador dos projetos, tá bom? Deixo aqui alguns dos meus contatos, vocês podem entrar na aba aqui de contatos do site do laboratório, que aí vocês podem entrar em contato, tirar algumas dúvidas e conversar um pouco com a gente.